Amém. Boa noite a você que está também assistindo essa gravação, esse vídeo, o nosso culto da noite. Pegue aí, você que está na sua casa, onde você estiver, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler do verso 1 a 9. E nós que estamos aqui, façamos essa leitura. Diz assim o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, jovem pastor Timóteo, da igreja de Éfeso: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pelas sagradas letras, pelo acesso que temos à liberdade de abrir a Tua palavra e lê-la, ouvi-la e poder expô-la, pregá-la. Muito obrigado, Senhor. Que nesta noite Teu Espírito Santo venha falar conosco. Tenha toda a liberdade. Nós cremos que Tu tens um plano nessa noite para cada um de nós. Tu nos trouxeste aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Não fomos nós que planejamos estar aqui, mas o Senhor, antes da fundação do mundo, já havia determinado este dia para ouvirmos a Tua voz. E aqui estamos nós, Senhor. Sonda o nosso coração, nos dá sabedoria e entendimento, abre a nossa mente, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, ao nosso coração, tira toda distração, Senhor, toda preocupação, tudo que possa servir de empecilho, de impedimento ou barreira, para que a Tua palavra produza frutos de arrependimento em nosso coração. Eu me coloco em Tuas mãos, Senhor, usa minha vida, capacita-me, Senhor, e ó Deus, que sejamos ricamente abençoados por Ti nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e que a Santa Igreja do Senhor diga amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Curioso Paulo falar estas palavras a esse jovem pastor Timóteo, naquele tempo, naquela época, e a gente ler mais de praticamente 2000 anos depois, a gente ler isso e ver como se parecesse que ele tivesse escrito isso ontem, ou hoje pela manhã. Como essas palavras ressoam e ecoam tão firmemente na realidade da igreja de hoje, na nossa vida, como certamente ecoaram naquele tempo, em todas as gerações da igreja, durante todo esse tempo. Mas Paulo já vai desde aquele momento inicial, a igreja está começando, se estruturando, a igreja, nós temos feito esse estudo de Atos às quartas-feiras, a igreja foi plantada em Éfeso,
e logo um tempo depois Paulo vai deixar esse jovem recém-convertido, Timóteo, vai instruí-lo, vai prepará-lo, embora ele já tivesse recebido a instrução desde pequeno das Sagradas Escrituras, mas Paulo vai prepará-lo para o ministério, vai falar, você vai liderar essa igreja, ele vai ficar com a igreja de Éfeso para pastoreá-la, para liderar aqueles que estavam ali, tinham se convertido e viriam se converter, e Paulo está se aproximando ao fim da sua jornada. Então ele fala, ele tem que deixar alguma coisa, ele tem que deixar uma diretriz, ele tem que deixar algo para que Timóteo e as igrejas futuras tenham algo da parte de Deus para seguir e para poder passar. E ele começa a ensinar Timóteo, olha Timóteo, virão tempos, os últimos tempos, quando Cristo é assunto aos céus e depois a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, Pedro prega para aquela multidão e ele mostra claramente, através do profeta Joel e de outros profetas, ele vai mostrando tudo que já havia sido falado, que estava se iniciando o período dos últimos dias. No dia de Pentecostes se inicia o período dos últimos dias, esse período que nós estamos ainda vivendo, que vai terminar no dia da volta de Cristo. Mas Paulo está olhando mais além, ele já está olhando para, não só, ele não está falando de todo o período, ele está dizendo, olha, os últimos tempos, a coisa vai ficar pior ainda. Serão tempos muito mais difíceis, muito mais complicados. Então Timóteo já começa a preparar a igreja para isso. Irmãos, nós temos que começar como crentes, como cristãos, como servos de Deus, a nos preparar para a volta do Cordeiro de Deus, para encontrar a noiva que é a igreja, pura, santa, perfeita, sem mácula, preparada para as bodas do Cordeiro, e essa igreja somos nós. Não podemos ficar vivendo um evangelho apenas correndo atrás de bênçãos, de solução de problemas pessoais, um evangelho para o nosso bel prazer, para só nos satisfazer ou afagar o nosso ego, e dizer, bem, aqui eu me senti bem, é um lugar legal, aqui a coisa é boa, eu ouço coisas agradáveis e pronto. Isso não é o evangelho. Evangelho não é um show de música gospel, com luzes piscando, com um templo preto, com um barulho ensurdecedor no seu ouvido, ou com palavras apenas de motivação. Não. Paulo está falando, a coisa vai ficar difícil. E a gente está vendo hoje que a igreja está se perdendo, está tão preocupada com tantas coisas, está preocupada agora com quem será eleito nas próximas eleições. A minha preocupação não tem que ser essa, porque Deus já determinou quem será o próximo presidente, o próximo governador do Rio de Janeiro. Deus já sabe, ninguém vai mudar a ordem de Deus. Amém? Então não tem que me preocupar, eu tenho que orar e falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas muitos estão preocupados com a economia, com política, com isso ou com aquilo, estão esquecendo do alerta que Paulo estava fazendo. Timóteo, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos virão momentos difíceis. Eu não sei se nós estamos vivendo esses momentos, irmãos, mas o parecer que muitos teólogos, que muitos líderes têm dito é que parece que nunca a igreja viveu um momento como estamos vivendo, nunca o mundo viveu um momento como esse, e que muitos estão percebendo, talvez tendo um certo sentimento de que nós estamos indo a passos largos para a volta de Jesus. A pergunta é, nós vamos passar por esses tempos?
Paulo diz aqui tempos de apostasia, e o que a gente está vendo hoje? Um abandono da fé. Filhos que foram criados dentro da igreja, estão deixando a igreja e se tornando homossexuais, bandidos, traficantes, prostitutas, vidas destruídas, alcoólatras. E quando você vai falar com aquela pessoa, eu fui criado na igreja, eu fui criada na igreja, mas eu larguei. Muitos, por causa de uma decepção com o líder ou com um irmão em Cristo, abandonam Jesus, estão abandonando, estão deixando a fé de lado. Hoje a gente tem os desigrejados que se honram em falar e até combatem a igreja e dizer, não, ter igreja é errado. O negócio é eu ficar em casa cultuando a Deus na minha casa. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de irmãos, porque os meus irmãos são a minha família. E estão combatendo a própria igreja, a reunião dos santos. Algo que os apóstolos plantaram, incentivaram e que foi movido pelo Espírito, como nós temos visto às quartas-feiras. As igrejas sendo plantadas com muita luta, com muita batalha, quase perdendo as suas vidas. E aqueles homens perderam as suas vidas. Paulo foi um deles. Morreu decapitado. Qual a acusação? Pregar um certo nome chamado Jesus. Ele fica pregando essa coisa aí de Jesus, está criando muito tumulto, mata ele. Só isso, só. Simples assim. Simples assim. E muitos hoje estão apostatando, falando, não preciso de igreja, eu não quero igreja. Porque eu me decepcionei com uma liderança, eu me decepcionei com um irmão. Amados, eu tenho 50 anos de idade, meus pais se converteram quando eu tinha 6, eu tenho 44 anos dentro da igreja. Se eu for te contar quantas vezes eu já me decepcionei com pessoas, você vai cair para trás. O quanto eu já me decepcionei com meus pastores, com minhas lideranças, o quanto eu já me decepcionei com vocês. E eu estou aqui, amando você e sendo amado por você, porque o meu compromisso é com Jesus. E se a gente não perceber que esses tempos exigem uma postura nossa, nós vamos apostatar. E vamos dizer, esse negócio de igreja não serve para nada, esse negócio de Jesus aí, a Bíblia eu não entendo nada, porque também não lê, não estuda. Muitos vão apostatar, vão abandonar a fé. Mentiras, o que nós temos visto hoje, irmãos, a igreja virou um antro de mentiras. Mente-se, vende-se a fé, engana-se. São pessoas dentro da igreja, uma trapaceando a outra, e depois todos levantam as mãos para glorificar a Deus. Mentem no seu ambiente de trabalho, mentem em casa, mentem para o seu cônjuge, mentem para o seu pastor. Tenha coragem de entrar num gabinete, olhar nos olhos do seu pastor e dizer uma mentira. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Quantos não estão por aí seguindo engano, a impiedade que está se alastrando dentro da igreja, vivendo modos de vida que desagradam a Deus, e muitos estão se gloriando. Tem crente que se gloria porque se casou e se divorciou 2, 3 vezes. Não deu certo, aquela mulher era chata e Deus me deu outra. E estão trocando assim.
Dentro da igreja, adultério, mentira, impiedade, paganismo, como a igreja está se curvando ao paganismo. Sabe o que é o paganismo? Essa coisa que o mundo está pregando como, olha, tudo é legal, não, Jesus é bom, Deus é bom, em nome de Jesus, vamos, né? Mas aí eu vou lá na rodinha de samba. E aí você vê às vezes uma pessoa que fala coisas terríveis, mas ela usa o nome de Deus, ela fala de Jesus, mas ao mesmo tempo fala palavrões, ela tem uma vida toda torta, mas é uma misturada. Isso está invadindo a igreja, e muitos estão aceitando esse modo de vida como se fosse algo normal, doutrinas de demônios, trocando a palavra de Deus por palavras bonitas, né? Vamos botar umas luzes mais suaves na igreja, bota-se uma luzinha no pastor, o pastor bota um banquinho e fica aqui sentadinho. Pastor, vamos tirar esse negócio de terno, vem com uma calça jeans, mais assim, uma coisa mais light, mais leve. O senhor bate um papo com a gente, sabe, aquele modo assim, tranquilo, gostoso, a gente sai daqui tão bem, tão feliz, é tão bom. Agora se falar assim, ô pecador, tu vai para o inferno se tu não largar o pecado. Isso aí não, peraí, essa igreja aí é muito radical. Mas Paulo está alertando Timóteo, vai chegar um momento em que a igreja vai querer isso, vai aceitar o paganismo, o liberalismo, mundanismo dentro da igreja. Hoje está valendo tudo. Homens que se dizem pastores, que sobem ao púlpito e falam palavrões, contam piadas obscenas, vivem vidas de devassidão, e tudo está se tornando normal dentro da igreja. E Paulo está alertando Timóteo, alerta a igreja, porque a gente não sabe qual é o momento da volta de Cristo, e talvez você esteja vivendo os últimos tempos, Timóteo. Alerta a igreja que vai aparecer isso, espíritos enganadores, doutrinas de demônios, homens hipócritas, mentirosos, com a consciência cauterizada. Eles não veem nada, eles não querem saber de Deus, não querem saber do Espírito Santo, não querem saber da santa palavra de Deus, mas estão buscando a sua ganância, os desejos do seu coração. E hoje a gente vê uma igreja que não está mais preocupada com Deus, mas está preocupada com a sua vida, o seu bem-estar. Está difícil a gente ver alguém falar como Itamar falou hoje, porque muita coragem dele. Eu confesso que eu não sei se eu teria, no lugar dele, se eu conseguiria falar o que ele falou. Pastor, não importa o que vai acontecer, se Deus me curar ou não me curar, eu sei que eu tenho Jesus. É fácil a gente ouvir, mas vai ter um câncer e você não sabe se você vai ser curado ou não. E aí? O que mais vale é Jesus ou não? O que mais vale é o teu emprego? É o teu trabalho ou é Jesus? O que mais vale são os teus bens ou é Jesus? O que está em jogo? Timóteo, alerta a igreja, que muitos vão ensinar essas coisas, vão pregar isso que nós estamos vendo hoje, irmãos. Abre o YouTube, vai no Facebook para tu ver quantas pessoas, quantos líderes pregando mensagens para agradar a todos. Você é homossexual? Vem aqui na minha igreja, que a minha igreja é inclusiva. Você gosta disso? Vem para cá para a minha igreja. Tem igreja até, eu não lembro qual país, uma vez eu vi a reportagem, tem igreja da cerveja.
O pastor, irmão, não, é sério, não é brincadeira não. O pastor se reúne e ali canta umas músicas, depois todo mundo vai tomar sua biritinha e dança na presença de Deus. E a gente, pior de tudo, é a igreja achar isso normal. Que nós estamos nos amoldando a esse mundo, aceitando o que o mundo está impondo. Hoje vale fazer tatuagem, você pode botar piercing, pode andar decotada, vai para a praia com um biquíni bem pequeno. Não, é tudo, não, eu tenho que viver a vida, tudo posso. Esquece do que Paulo alertou. Sim, você pode fazer todas as coisas. Pode fazer? Pode. O que você quiser, você pode fazer. Porém, nem tudo convém a um servo ou uma serva de Deus. Não convém a igreja estar em certos lugares, não convém a igreja fazer certas coisas, não convém a igreja falar certas palavras, não convém a igreja ter certos comportamentos, não convém a igreja usar certos tipos de roupa, não convém a igreja ver certos tipos de filme, não convém a igreja assistir certos programas na televisão ou no streaming, não convém a igreja. Mas eu posso? Posso. E muitos estão se agarrando nesse poço e não estão percebendo que os últimos tempos podem estar acontecendo agora, dentro dos últimos dias. Talvez nós estejamos vivendo os últimos tempos, os últimos momentos da humanidade. E se for na nossa geração, irmãos, você acha que está garantido porque está sentado no banco de igreja? Você acha que eu estou me garantindo porque sou um pastor? Paulo está alertando Timóteo, alerta esse povo, Timóteo, porque nos últimos dias o negócio vai ficar feio. Eles proíbem casamento, consumo de alimentos que Deus criou. É aquilo que Jesus falou, né? Coa o mosquito e deixa passar o camelo, não é isso? Estou lembrado bem? Né? Deixa passar o maior e o pequenininho. Ele fala, não, o que tem que falar, isso é pecado, não falo, mas às vezes ficam, não sei o quê, isso não pode, aquilo não pode. Pastor, qual tipo de roupa que eu tenho que usar? Decente. Pronto. Decente. Você se olha no espelho e veja se você está decente. Pastor, eu posso ir em uma festa? Pode, ela é uma festa que vai glorificar a Deus. O que você vai fazer lá, meu filho, minha filha? O que vai haver nessa festa? O que vai haver nesse ambiente? Nós estamos aceitando, nos amoldando e vivendo de uma religiosidade. Paulo está alertando, olha, Jesus está voltando, e eu quero repetir o apelo e a palavra de Paulo para nós nessa noite. Jesus está voltando. Vamos parar de brincar de igreja, irmãos, de viver uma religiosidade com a ganância no nosso coração, de só querer atingir aquilo que a gente quer, conquistar só o que a gente quer, mas vivendo uma vida pervertida, aceitando tudo. A igreja hoje está aceitando o aborto. Recentemente, um pastor, que eu não vou citar o nome, mas isso aí está em qualquer lugar, você pode pesquisar, um pastor muito conhecido aqui do Rio de Janeiro, falou, não, temos que apoiar o aborto, e aquela menina lá de 11 anos que fez o aborto, a igreja tem que apoiar. Tem que apoiar. Esse homem abandonou o ministério para virar um ativista social. Um homem de uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. Ele nunca viu como é feito um aborto. Ele não conhece a palavra de Deus e não sabe quem é o Deus da palavra. A igreja está aceitando. Mas Paulo vai fazer um apelo. Paulo vai dizer
a seu filho Timóteo, versículo 7. Timóteo, rejeita as fábulas profanas e tolas, rejeita tudo isso, esquece, não dá ouvidos a essas coisas. Mas ele vai dizer algo muito importante: exercite-se na piedade. E essa é a nossa tarefa como igreja. O nosso papel como igreja é nos exercitarmos na piedade. E isso é um trabalho contínuo de não pecar. A gente agora tem que estar lutando para não pecar. Daqui a 1 minuto a gente tem que estar lutando e trabalhando para não pecar. Amanhã, ou quando chegar hoje em casa, tem que estar lutando para não pecar. Amanhã e depois. Cada minuto, cada segundo do nosso dia, nós temos que estar trabalhando continuamente para não desagradar a Deus. Exercita-te na piedade. Timóteo, exercício físico é bom, ele está falando, mas se você não cuidar da tua alma, para nada serve a tua saúde estar perfeita. Você pode estar cuidando da tua saúde, fazendo exercício, eu vou a médico, faz tudo, mas a tua alma está morrendo. A tua alma está definhando. E diz Timóteo, exercite-se na piedade. É um trabalho contínuo, irmãos. A gente não pode descansar 1 minuto sequer. Nós somos guerreiros de Cristo, soldados desse exército, e a gente não pode vacilar 1 minuto. Não podemos. A nossa guerra é todo dia, é dentro da nossa casa, é no ambiente de trabalho, é na rua, é dentro da empresa, é fazendo negócios, é fazendo compras, é aqui dentro, seja onde for. Nós somos a igreja de Cristo, e aonde nós estivermos, nós temos que estar lutando contra o pecado em nós, porque o pecado está em nós. É a nossa natureza humana caída, e esse é um trabalho árduo. E a gente vê hoje a igreja trabalhando, lutando e querendo, eu quero minha casa própria, Senhor, me dá uma casa própria, Senhor, eu quero um carro, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, me dá minha cura, preocupado com tanta coisa. Deus está falando, ei, e o pecado? Quando você vai trabalhar intensamente para tirar o pecado da tua vida? Para você parar de ser um mentiroso, para você parar de idolatrar certas coisas na tua vida, para você parar de fazer aquelas coisas que você faz lá escondidinho, que ninguém vê, mas eu estou vendo. Quando isso vai sair da tua vida? Timóteo, se exercite na piedade, trabalho contínuo, todo dia, toda hora. Não adianta apenas um culto, não. Amanhã eu e você vamos ter que estar guerreando contra o pecado. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo estaremos aqui de volta, renovando a nossa fé, ouvindo a palavra, glorificando a Deus. Mas na segunda-feira volta tudo de novo. Eu tenho que lutar contra o pecado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não para! Não pode parar a nossa luta, o nosso trabalho, a nossa labuta contra o pecado, que é o maior mal que nós carregamos na nossa vida. E a gente está preocupado com tanta coisa. Exercite-se na piedade, consagração minuciosa de cada ato cotidiano. Nós temos entregue nas mãos de Deus. Todo dia, Senhor, toma em tuas mãos. Toma conta disso, Senhor. Seja feita a tua vontade. Senhor, abre essas portas. Senhor, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E se acontecer o que eu não quero, Senhor, muito obrigado. Porque a tua palavra diz que eu tenho que dar graças em todas as coisas. Exercício. E exercício é uma coisa, né, irmãos?
Como é difícil se exercitar, né? Ah, meu Deus. Quando você engrena, embala, vai mais daqui. Quando você para, né? Para retomar, dói tudo, né? Tudo incomoda, e Paulo vai tocar justamente ali. Tem exercício físico. Eu não sei se Timóteo era algum tipo de atleta, se ele gostava pela origem grega dele, né? De repente ele gostava dos esportes olímpicos, ele já olhava aquilo tudo, se ele praticava, falava: Timóteo, isso aí, serve de nada não. Se exercita na piedade. Transmite isso para a igreja. Transmite isso para a igreja. Vai doer. Vai incomodar, vai ser difícil. Mas você vai ter que perseverar nisso, porque assim é o exercício, né? Exercite-se na piedade. Timóteo, luta contra isso. Fala para a igreja manter esse exercício, consagrar minuciosamente, cada dia, procurar: Senhor, mostra onde está o pecado na minha vida. Mostra o que eu estou fazendo de errado, Senhor, para eu acertar a minha vida. O problema é que muitos estão dentro da igreja, mas não querem modificar as suas vidas. Querem viver da sua maneira. Mas o exercício da piedade vai exigir mudar atitudes, o falar, o pensar, o agir, o sentir, o seu estilo de vida. O Espírito Santo entra e ele faz uma limpeza geral, ele vai mexer com tudo, ele empurra os móveis para lá, para cá, ele sai limpando e fala: aqui não pode ter pecado, porque eu quero que o teu coração, a tua alma, seja o meu santuário. Ele é o Espírito Santo. Ele é o Espírito Santo. Mas vai incomodar, vai doer. Porque você vai ter que dizer não para muita coisa. Nós temos que dizer não. Não tem que mudar muita coisa em nós. E às vezes a gente não quer. Que o exercício cansa. E a gente fala: estou cansado já. Estou cansado. Nós temos que amoldar a nossa vida inteira a Jesus. Amoldar o nosso jeito de trabalho a Jesus. Amoldar o nosso modo de falar a Jesus. Ele é o nosso molde, é o nosso modelo, é o nosso exemplo perfeito. Eu não me comparo a pecadores, eu me comparo àquele que é o único santo e perfeito que existe. Ele é o meu padrão. Para com isso, que ficar justificando o teu pecado. Mas tem gente que faz coisa pior. Onde na Bíblia diz que você tem que seguir e imitar pecadores? Não, tem que imitar Jesus. Tem que seguir Jesus, que nele não tem falha, não tem erro. Ele é o Deus santo, é um Deus perfeito. E aí quando a gente se compara com ele, vê: Senhor, você entende esses encontros que certas personagens na Bíblia tiveram com a presença de Deus? Lembra de Pedro que caiu e falou: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Isaías ficou desesperado. Moisés não sabia o que fazer diante daquela sarça. Quando ele vê a glória de Deus descendo naquele tabernáculo, ele treme. Porque ele vê: eu sou um pecador. Ele não se compara com homens. Ele se compara com o próprio Deus vivo e verdadeiro. E sabe que quando isso acontece, há um choque. Tem que haver uma mudança. Tem que andar no Espírito. E a cada dia pedir: o Espírito Santo, conduz os meus passos. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo?
que está errado na minha vida, o que o Senhor quer transformar. Isso vai envolver confissão, você vai ter que confessar os seus pecados claramente. Senhor, eu adulterei. Senhor, eu enganei aquele meu cliente, eu menti para ele, só para fechar aquela venda. Senhor, eu burlei ali a situação. Senhor, eu fiz isso, vai ter que confessar. E a confissão faz parte da salvação da alma. Tem que confessar pecado. Vai ter que se arrepender, é um exercício. Exercita-te na piedade. É o tempo todo dizendo: Senhor, eu tenho que me arrepender. Senhor, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Espírito Santo. Me perdoa, Deus. É um exercício constante na nossa vida. O que, irmãos, o quanto e o que nós estamos achando comum, normal na nossa vida? Volto a dizer, eu não sei se como Paulo estava preocupado com Timóteo, a igreja em Éfeso. Ele não sabia se eram os últimos momentos da igreja na face da terra, se Jesus iria voltar ali. Ele está de partida, então ele fala: Timóteo, cuida de você, Timóteo, se mantém firme, Timóteo. Cuida dessa igreja. E a mesma coisa, o Espírito Santo nessa noite está falando para cada um de nós: vamos nos exercitar na piedade, na santidade, na consagração. Vamos dedicar nossa vida ao Senhor. Vamos abandonar práticas antigas. Vamos tirar o pecado da nossa vida. Vamos dizer não a esse mundo e dizer: eu tenho que viver uma vida santa para Jesus. O quanto nós estamos achando comum, o que a gente está deixando a nossa vida falando: não, tudo bem, não tem problema, é normal, deixa aí, não vou mexer nisso não. Mas Deus está nos chamando, está chamando a sua igreja para se confrontar com a palavra. A prática da piedade, da vida santa, uma vida consagrada, é confrontar com a palavra. E se você não ler a Bíblia, você não vai ser confrontado. Não é num culto que vai acontecer apenas um confronto. Vai ser quando tu estiver lá dentro da tua casa, ou em algum lugar, folheando, lendo durante o ano todo a Bíblia. Tem que ler a palavra, para Deus apontar o pecado em nós, dizer: tira isso da tua vida, meu servo. Muda esse teu jeito, minha serva. Não faça mais isso. E a gente vai... é o confronto. E aí vai partir para o exercício de ter que tirar. Não posso mais fazer isso. Até o fato de ler a Bíblia diariamente, ler a Bíblia anualmente toda, é um exercício. E como é difícil. Estamos chegando ao fim de mais um ano. E alguns já disseram: não deu para mim, não consegui fazer o plano de leitura, eu parei por aqui, porque é difícil. Mas Deus está te falando nessa noite: não desista, continue a se exercitar. Continue. Não deu esse ano, mas continue lendo a Bíblia. Ano que vem, 1º de janeiro de 2023, comece novamente. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Pergunte a quem tem feito a leitura bíblica o quanto Deus tem transformado a sua vida. Pergunte. Procure entre nós aqueles que têm feito todo ano a leitura completa da Bíblia e diga como isso está mudando a sua vida. Escute o que essas pessoas vão te dizer. E você vai ver que não é passe de mágica, não é chegar num culto e achar que vamos fazer aqui alguma coisa e vai resolver os meus problemas. Não, é todo dia se exercitando. Todo dia, todo dia, todo dia. Porque é lá na intimidade que o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Tempos difíceis, irmãos.
tempos difíceis que nós estamos vivendo. Vamos voltar os nossos olhos para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E vamos nos exercitar na piedade. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja diga, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pastor, palavra dura é essa, a palavra de Deus é dura. A palavra de Deus nos incomoda. A palavra de Deus mexe com a gente. Nos faz ver que a gente tomou decisões erradas, que a gente atropelou o Espírito Santo, que a gente construiu castelos de areia, que estão desmoronando, porque tudo que é feito fora da palavra cai, rui. Fora da palavra, sem os princípios da palavra de Deus, tudo cai, como a areia se desfaz no mar. Mas quando se constrói a vida na palavra, pode levar tempo. É um tijolinho de cada vez. Mas tenha certeza, você está construindo um edifício espiritual fundamentado na rocha eterna, na pedra fundamental, a pedra angular que é Jesus. E aí vão soprar os ventos, vai cair a chuva, vão correr as águas, mas a tua casa permanecerá de pé. Mas tem que se exercitar na piedade, todo dia. O que você hoje tem que abandonar? Você está pensando aí, está deixando o Espírito Santo falar o teu coração. O que hoje você tem que dizer, Jesus, a partir de hoje isso sai da minha vida. A partir de hoje eu vou tomar uma decisão e vou corrigir isso na minha vida. Porque chega de viver uma vida errada perante a tua palavra. Chega de ficar me justificando com outros pecadores, olhando para outros imperfeitos como eu e dizendo, bem, eu estou errando, mas outros também estão errando, então está tudo certo. Não está não. Porque Deus nos julgará não pelos outros, mas pelo crivo da palavra de Deus. Ele nos julgará nos comparando com Cristo. Ou nós seremos sal e luz nessa terra, irmãos, ou seremos pisoteados e lançados fora. Está ouvindo o Espírito Santo falar contigo que tem que mudar? É aí que agora você vai ter que falar, Jesus, me perdoa. É isso aí que você hoje vai ter que nessa oração dizer, Senhor, isso tem que sair da minha vida, isso tem que mudar. Eu tenho que deixar de ser esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, eu tenho que deixar de ser essa pessoa assim. Eu tenho que tomar uma posição definitiva contigo, de dizer, pecado da minha vida não vai reinar, não. Porque eu vou acertar minha vida e vou me exercitar na piedade. Meu Deus e meu Pai, tempos difíceis nós estamos vivendo, mas nós somos a tua igreja e cremos que a tua igreja prevalecerá, que a tua igreja vencerá, os remidos triunfarão. Mas para isso é necessário trabalho contínuo, busca, exercício, para nos mantermos no teu caminho. Nessa noite, nessa hora, eu te peço, Senhor, ouve a cada oração, cada coração aqui, Senhor. Alguns estão há muito tempo lutando
lutando contra esse pecado, estão querendo tirar da sua vida esses atos desagradáveis a ti, estão querendo ver a sua vida uma vida santa, mas não estão conseguindo. Quebra hoje esses grilhões, Senhor, em nome de Jesus. Só tu podes, Senhor, transformar do pecado. Só tu podes libertar o homem dos grilhões que aprisionam a sua alma ao pecado e à carnalidade. Quebra nessa noite, Senhor. Tira esse fardo, esse peso que essa pessoa está carregando há tanto tempo. As acusações que ele tem recebido de Satanás, dia e noite, dizendo: você é um pecador, você é uma pecadora. Transforma nessa noite, Espírito Santo. Transforma nessa noite pela tua graça e misericórdia. Transforma com teu poder, porque se o Senhor não operar, se o Senhor não agir, de nada valerá. Essa noite será uma noite perdida. Perdemos o nosso tempo aqui. Então, Senhor, para valer a pena, e nós cremos que o Senhor está nesse lugar. Antes de chegarmos aqui, completa agora a tua obra, quebrantando os corações, libertando vidas, Senhor, salvando essas almas, Senhor, transformando pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Rendam-se a ti, a tua palavra, curvem-se a Cristo Jesus e o tenham como Senhor e Salvador de sua vida. Oh, meu Deus, que a tua palavra fique gravada em nosso coração, e que a cada dia o Senhor nos conclame para esse exercício de fé, de viver uma vida para Deus. Obrigado pela tua palavra, em o nome de Jesus. E que toda a igreja diga: vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus.